E a gente abre a edição de hoje falando de eleições. Vamos saber como foi o segundo dia da campanha dos presidenciáveis? Nani Cox chegando ao vivo. Nani, boa noite. Conta pra gente como foram as agendas de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e da MDBista Simone Tebet. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, essa agenda do Lula hoje foi um encontro com empresários de pequeno e médio porte realizado aqui na capital paulista. Lula defendeu que os bancos públicos ajudem esses empresários a se recuperarem depois da crise gerada pela pandemia. Vamos ouvir. É preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil e nós vamos votar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para as grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores, porque o restante pode tomar empréstimo em dólar em qualquer lugar. Já o dia da candidata do MDB, Simone Tebet, foi voltado a discutir a primeira infância, principalmente nos setores de educação e saúde. Ela visitou o Hospital e Maternidade Amparo Maternal, que é aqui em São Paulo, e é uma unidade de referência em parto humanizado, e prometeu a criação de um programa voltado a mães e bebês recém-nascidos. A partir de janeiro do ano que vem, todas as mães terão proteção integral, desde o momento que sabem que estão grávidas, de atendimento físico e mental, e do seu bebê até o 1º ano. Nós estamos falando aí dos exames pré-natais, nós estamos falando de exames e consultas, nós estamos falando desde o Vale Transporte, na proteção, o sistema do pezinho e da orelhinha e do olhinho e da linguinha atendidos com o exame do pezinho estendido também. E o objetivo é isso, é proteger a família. O SUS vai não só ajudar no financiamento nesse município, mas nós vamos estar junto com as assistentes sociais, porque ela que vai na casa, ela que verifica o que está acontecendo. Bom, e na parte da manhã, Simone Tebet tinha visitado uma creche na periferia de Brasília que tem como foco o atendimento de crianças, principalmente criadas por mãe solo. Essa creche sobrevive de doações, não tem ajudas do governo. Lívia. Obrigada pelas informações abrindo a edição de hoje. Nani Cox, bom trabalho para você. E até já, daqui a pouquinho a gente volta a falar de eleições 2022 com a agenda do dia de outros presidenciáveis também. Mas agora é momento de opinião. Aqui no Jornal Jovem Pan, apresento já a nossa bancada desta quarta-feira, Alfredo Scaff, Rodrigo Constantino e Cristina Grêmel. Uma ótima noite a vocês, sejam bem-vindos mais uma vez. Rodrigo Constantino, abro o comentário com você para a gente trazer detalhes da primeira agenda que foi falada agora, anunciada pela Nani Cox, que é o segundo dia de agenda oficial do ex-presidente Lula. Ele, ao falar com pequenos e médios empresários, destacou a importância de crédito para essa categoria, para ajudar a reerguer os negócios pós-pandemia, e falou também da importância de bancos públicos desempenharem também um papel social. Queria te ouvir a respeito dessas propostas. Boa noite, Lívia, boa noite aos colegas e toda a audiência. Veja, é um discurso surrado e antigo, né? Na verdade, o Brasil tem metade quase do crédito inteiro na mão de bancos estatais, somando o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O papel social está evidente, na pandemia nem se fala. O governo, por meio da Caixa Econômica, encontrou mais de 30 milhões de invisíveis, conseguiu auxílio, apoio emergencial, e isso foi fundamental para impedir uma desgraça, uma convulsão social, enquanto governadores e prefeitos, com aval do STF, mandavam todo mundo ficar em casa sem poder trabalhar. Então, é muito evidente que existe esse papel social. Mas o que o ex-presidente Lula fala me parece ser outra coisa. Contra lucros grandes e tudo mais. É um discurso demagogo que ignora que, sem a rentabilidade, essas instituições se tornam apenas instrumentos de politicagem. Feudos partidários, cabide de emprego ou coisa pior, corrupção. A gente sabe que as estatais foram instrumentalizadas
para os projetos de corrupção do próprio PT durante o governo Lula e durante o governo Dilma. Então, me parece que isso aí é uma espécie de saudosismo em relação às épocas, aos velhos tempos, em que rolava mesmo roubalheira e o empresário médio ficava a ver navios. Agora, Cris, com você, quero abordar a agenda da Simone Tebet. Ela destacou hoje, no seu segundo dia de campanha oficial, a importância de dar atenção, de realizar políticas e propostas para a primeira infância e destacou também a necessidade da criação de um programa voltado para mães e bebês, principalmente nessa fase da primeira infância, que seria até a conclusão, mais ou menos, dos 7 anos de idade. O Brasil precisa de propostas nessa área? Olha, Lívia, há cidades que são muito carentes nessa área, não tenho dúvidas disso, né? Eu, graças a Deus, vivo numa cidade que é exemplo aqui em atendimento a gestantes e primeira infância, né? E mães de bebês e crianças muito pequenas. Mas eu sei que há muita carência pelo Brasil. Até onde eu saiba, isso é mais foco da saúde municipal, foco de prefeituras. O que nada impede que o governo federal entre com uma ajuda, enfim, com um programa nacional nessa área, não vejo problema. A questão, e eu acho mais grave, é um presidenciável, no caso aí Simone Tebet, prometer mundos e fundos, inclusive vale transporte, se não me engano ela falou, para mães, não sei se é para que as gestantes possam fazer seus exames de pré-natal, mas enfim, eu ouvi falar até de vale transporte no meio das promessas, sem dizer de onde sairá o dinheiro. Porque prometer todo mundo promete, né? Mas quem vai cumprir o orçamento, que vamos lembrar, quem aprova é o Senado e a Câmara Federal, é o Congresso que aprova o orçamento, e o eleito para o Executivo precisa governar dentro daquele orçamento, tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, e me parece aí que não há essa preocupação. Então, eu como eleitora fico muito com o pé atrás quando eu ouço esse tipo de promessa. Não que as propostas não sejam relevantes, repito, principalmente em prefeituras onde há carência desse tipo de assistência. Alfredo Scaff, já o candidato do PT, Lula defendeu que os bancos públicos prestem função social. Você acha mesmo que existe essa necessidade? Os bancos públicos devem ter uma atuação voltada nesse sentido e não aos lucros, como disse hoje o ex-presidente Lula? Boa noite para você, Scaff. Boa noite, Brown. Boa noite, Lívia, Cris, Constantino. Olha, sinceramente, esse é um discurso que não dá para entender, né? Quanto mais o banco tiver lucro, é porque o seu empréstimo está dando certo. O Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio do Brasil, acho que do mundo. A agricultura da França só existe, na verdade, porque ela é subsidiada e financiada pelos bancos. Então, esse discurso me parece que me leva a 1980. É um discurso ultrapassado, um discurso retrógrado, é um discurso de agrada a qualquer custo. E, obviamente, que os bancos já vêm fazendo esse papel social. Caixa Econômica, principalmente, o Banco do Brasil teve lucro porque é bem gerido. Isso é uma questão de gestão, não é uma questão de apadrinhamento. Então, nós precisamos fazer do banco público aquele banco que dá aula de gestão, que dá exemplo de gestão, e, obviamente, ele tem que ter muito lucro, sim, porque quanto mais ele tiver lucro, mais ele vai emprestar a juros mais baratos. Então, é isso que a gente precisa, de gestão, de banco público bem gerido, sem roubalheira, sem favorecimento, a favor do país, a favor da micro e pequena empresa, que é essa que gera os empregos no Brasil de verdade, porque isso já está ocorrendo, Brown. Esse assunto já vem ocorrendo há muito tempo. Então, é um discurso do mais do mesmo. O que a gente esperava ouvir, quais são as novidades que você traz para um mandato eventual de 2023 para frente. A gente quer escutar melhoramentos, não aquilo que já está sendo feito.